Você usou alguma técnica, assim, para fazer a sua redação? Alguma fórmula que a professora te passou? Queria que você contasse um pouquinho qual foi a sua estratégia para fazer a redação e que dica que você daria para as pessoas que vão prestar o Enem esse ano. Então, fórmula, eu com certeza não. Assim, claro que a Esté, a professora de redação, né? Às vezes ela trazia uma redação ou outra, assim, redações nota mil, redações muito boas, assim, incríveis, e mostrava pra gente, mas ela sempre frisava, com, assim, com todas as palavras, que não, a gente não deveria decorar um modelo de redação, porque até porque agora o Enem tá bem mais rígido com isso, né? Eles estão assim tirando bastante pontos de modelos prontos, então acaba sendo que essa preparação é muito boa para isso, porque ela ensina de verdade a gente a escrever sobre qualquer tema e ter o nosso próprio estilo de escrever. Então, assim, como a gente fez uma redação por semana, cada um pessoalmente assim já ia recebendo os feedbacks da plataforma Z, da correção, e ia se moldando assim de acordo com as competências que a gente mais estava errando, seja gramática, seja conectivo, seja argumentação, e a gente, cada um assim, sozinho, ia arrumando isso. Claro que quando a gente precisava de ajuda, a gente ia falar com a Stephanie, mas eu acho que esse foi bem diferente, bem diferencial mesmo. E também uma dica, se eu pudesse deixar uma mensagem para quem ainda vai prestar, eu diria que sobre os repertórios, eu diria para não se preocupar tanto em decorar repertórios que são bonitos ou que são clássicos assim, ou que são chiques, né? E se preocupar, não se preocupar, mas assim, tentar focar mais na sua própria argumentação, no seu próprio estilo de escrever, claro que de acordo com o edital, e as referências, usar aquilo que faz parte de você, aquilo que você já teve muito contato, que você, assim, consegue fluir bem, assim, sem nem piscar, sabe? Você já fez alguma redação com esse repertório para poder encaixar muito bem ali. Seria isso e treinar bastante, porque, assim, fazer uma redação por semana, chegar lá na hora, parecia que eu estava fazendo outro simulado da escola. E é isso, ter bastante calma, assim, acreditar no processo, porque é difícil ficar um ano inteiro, assim, fazendo uma redação por semana, e além das outras matérias, né, muitas outras matérias para estudar. Então, confiar no processo e ter seus momentos de lazer também. Em relação às referências, né, que você usou, eu vi que você usou um livro ali sobre a história de Moçambique. Você já tinha lido aquele livro? Ele foi apresentado para você na escola? Ou você conheceu ele de outra forma? Sobre essa referência específica do livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, do Luiz Bernardo Roduano, é o da história moçambicana. Foi um combo, porque tanto a FUVEST ela, pediu esse livro ano passado na lista de obras obrigatórias. Então eu já sabia desse livro, já tinha tido contato, mas a escola também deu aulas sobre o livro. Todos os livros da FUVEST ela deu aulas, então eu tive contato também desse jeito. E eu também li o livro, então aí eu consegui, foi bem mais fácil para mim citar ele na redação, na hora. Aí eu também citei o Ailton Krenak, que é filósofo e ambientalista, a Marilena Chauí, também filósofa, e o... Ah, não, foram esses dois, né, redação do Enem. E que são contemporâneos, e para mim é mais fácil citar os contemporâneos do que os clássicos. Você acha que essa inclusão, né, de uma literatura mais diversa, mais global, na leitura obrigatória dos vestibulares, isso ajuda a contextualizar, por exemplo, na redação, que acho que é a questão ali que mais exige essa articulação? Porque até um tempo atrás era mais literatura brasileira e portuguesa, né? E aí a gente tem visto essa inclusão de literatura, principalmente africana. O que você pensa nisso? Isso te ajuda, te ajudou a desenvolver esse tema da redação? Nossa, demais, com certeza, assim, porque a gente estuda muito, assim, na história sobre a África, sobre toda a questão, né, que a gente já sabe, de racismo, escravidão, e aí a gente às vezes acaba ficando muito preso nisso, ai, racismo, escravidão, tempos lá de colônia, e a gente não para pensar como é que tá hoje, quais foram os efeitos disso hoje em dia, por como que ainda, né, atualmente, como que eles estão. E também as coisas boas, claro, porque não é só tristeza, é um continente inteiro que é rico. Então eu acredito que com certeza, sabe? Olhos d'Água também, da Unicamp, que eu consigo lembrar agora. Olhos d'Água, que eu consigo lembrar agora, Olhos d'Água da Unicamp também. Então, assim, com certeza. Faz total diferença. E é muito bom para redação também. Na hora que eu vi o tema, eu já lembrei do Nós Matamos Continuoso. Deu para fluir.
falando especificamente do Enem, né? Eu acho que você vai querer as estaduais também aqui de São Paulo, mas Sim. falando especificamente do Enem, qual é o seu foco? Você pretende colocar para o SISU a sua nota? Que universidade que você está pensando pelo Enem? Pelo Enem, eu estou pensando em prestar no SISU a UFSCar e a UFSC de Santa Catarina, mas a UFSCar como primeira opção. E também o Enem USP, né, que é separado. Mas o que eu quero, meu curso é engenharia de produção. Aí eu vou prestar também as estaduais, né? Estou esperando os resultados da USP, Unicamp e Unesp e o Enem USP. Tá, legal. Sabrina, você sempre gostou de escrever? Como que é a sua trajetória em relação aí à redação? Você sempre teve aula de redação, na escola? Como que foi a sua preparação para nota, para a prova? Em relação a escrever, eu não sei especificamente escrever, eu não sei se eu realmente assim sempre fui muito de escrever, mas de ler eu sempre gostei muito de ler, ainda mais assim na pandemia eu realmente peguei como hobby ler, então assim tudo que me der tô lendo assim, meus preferidos são romance, distopia, assim qualquer coisa eu tô lendo. Então eu acho que isso foi muito importante para mim com certeza a leitura. E sobre as aulas de redação, eu tive aulas de redação assim focadas para vestibular desde o primeiro ano. É claro que muito mais focadas no Enem e nos outros vestibulares no terceiro ano, mas a gente já fazia redações no primeiro ano, mas mais dispersas, assim, uma vez a cada 2 semanas, 3 semanas, um mês. No segundo ano eu fazia uma a cada 2 semanas e no terceiro toda semana tinha uma redação. A gente teve uma redação para fazer. E aí foi desse jeito. Aí a professora Stephanie Jorge aqui do Tati, ela é incrível assim. Ela toda semana a gente tem aula de redação, né, a de manhã e também no período da tarde a gente teve aula de redação. Então, ela sempre estava trazendo matérias novas, quais competências a gente estava errando mais, de acordo com os simulados que a gente fazia, porque também simulado para mim foi um grande diferencial, porque a gente fez, né, simulados todo sábado, então, assim, acabou montando cada um a sua própria estratégia. E como foi para você receber essa nota, né? Eu queria que você descrevesse um pouquinho quando você abriu ali o site do INEP. Você esperava uma nota alta? Você esperava 1.000? Como foi isso para você? Aí eu com certeza não esperava. Assim, eu até adiei para ver, eu adiei para ver o resultado. Eu acordei, eu acho que era meio-dia ou era 1 hora, assim. E aí minha mãe tava falando, nossa, você ainda não viu o resultado, vê o resultado lá. E aí eu falei, ai meu, vou esperar um pouco, eu quero respirar um pouco antes de ver o resultado. Aí eu fui assim, fui lá tomar banho, assim, fui limpar a mente, e aí eu abri o resultado lá mesmo lá em casa. E quando eu vi, assim, eu não acreditei. Aí eu saí do site, voltei de novo, e olha que demora, assim, pra abrir. Eu voltei, saí de novo, entrei no site de novo e vi que realmente era 1.000. Assim, na hora que eu vi, eu não consegui acreditar. Eu saí correndo, chorando pra falar pra minha mãe. Falei pro meu irmão, pro meu pai, todo mundo tava lá em casa. A gente ficou muito emocionado mesmo. Então, assim, fiquei muito feliz. Eu com certeza não esperava isso. Eu me senti bem depois de sair do vestibular, mas eu não esperava isso.